Olha, para quem não sabe, o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, está firmando um acordo de cooperação com cerca de uma centena de bancos que vão receber dados de milhões de brasileiros para degustação experimental pelo sistema financeiro. Trata-se de um convênio entre a Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia e a Associação Brasileira de Bancos. Com isso, os bancos vão ter acesso aos dados biométricos e biográficos dos cidadãos. A parceria prevê também que haverá uma conexão entre as instituições financeiras e a plataforma de autenticação do gov.br. Nós vamos repercutir um pouco mais a respeito desse assunto, que é bem polêmico, né, com a Maria Vanik, que é a advogada de proteção de dados do escritório Escobar Advocacia. Maria, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação aqui para explicar um pouco mais para a gente a respeito dessa questão. O objetivo alegado, Maria, pelo governo, é de que vai se fazer uso desses dados para validação digital dos correntistas, né? Enfim, isso é legal? Isso é interessante para o correntista ou não? É interessante perceber que agora existe uma legislação para tratar de todos os dados pessoais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD. E essa legislação se aplica também ao governo. Então, a partir dessa legislação, é preciso que o governo explique, ou seja, transparente, em como esses dados serão usados exatamente para fazer essa validação. Quais serão os dados utilizados e qual é o tipo de acesso que os bancos vão ter a esses bancos de dados públicos. Isso não foi esclarecido até o momento. Uhum. Bom, e tem gente que está dizendo que isso é criminoso, né? Os mais radicais nas críticas dizem que isso é criminoso. Quer dizer, você vai pegar os dados de milhões de brasileiros e expor esses dados aos bancos, enfim, biometria, veja só que coisa. É interessante lembrar que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso que seja esclarecida a finalidade pelas quais os dados vão ser utilizados. Então, por exemplo, o banco de dados que vai ser utilizado nessa parceria, nesse acordo de cooperação com os bancos, é o banco de dados do TSE, ou seja, das eleições, que foi colhido para validar eleições. Então, utilizar essa biometria para usar para outras finalidades é questionável, ou seja, o governo precisaria explicar onde estaria o interesse público nisso. E até agora não realizou. Sem falar na possibilidade de que hackers possam ter acesso a esses dados, ou não. Exatamente. Dados biométricos, ou seja, digital, por exemplo, validação por digital, são dados sensíveis. Então, é preciso haver uma maior preocupação com a segurança. A gente vem ouvindo falar de vários vazamentos, inclusive em sites governamentais. Então, deixar muito claro para a população quais são as medidas de segurança que estão sendo tomadas para que não haja qualquer tipo de incidente de vazamento com esses dados é fundamental. Os críticos dizem o seguinte, viu? Eles dizem o seguinte, que esse convênio vai possibilitar o acesso a um amplo universo de informações a serem doadas, assim, dadas mesmo às instituições financeiras. Esse caminho vai permitir o acesso, por exemplo, a dados tão diversos quanto estratégicos, desde que o banco aí de informações servidores públicos federais até as informações detidas pela Justiça Eleitoral, veja só, passando também por plataformas vinculadas à Receita Federal, ao Sistema Único de Saúde e à Previdência Social. É uma verdadeira devassa na vida do correntista. Que coisa, né? Esse é um ponto muito importante de ressaltar, porque todos os bancos de dados do governo federal, eles têm uma grande abrangência na população e eles também têm dados muito confiáveis, porque é os dados que são utilizados para, por exemplo, validar o voto nas eleições, ou que a própria pessoa informa para poder participar de requisições ou perícias no INSS, por exemplo. Então, é importante que seja esclarecido o que é que vai acontecer com esses dados, qual é o tipo de acesso que os bancos vão ter a esses dados e se será possível aos bancos extrair informações derivadas desses dados, por meio de manipulação dos dados ou análise desses dados, é possível obter perfis, por exemplo,
dos cidadãos, dos titulares desses dados. Então, é preciso esclarecer muito bem como é que é esse tipo de utilização dos bancos, e se será possível, por exemplo, aos bancos auferir vantagem econômica disso aí. Porque o simples acesso a esses bancos de dados é muito valioso. E é preciso esclarecer onde é que está o interesse público de fornecer um acesso tão valioso de graça para os bancos. Uhum. E não há como, por exemplo, eu como correntista, eu não quero que isso aconteça, não há essa possibilidade, quer dizer, meus dados vão ser colocados ao vento aí pelo governo, por vontade própria do governo? Então, é interessante lembrar que o consentimento do correntista é uma das possibilidades de uso de dados. Existem outras possibilidades que não dependem do consentimento. Mas para que essas outras possibilidades, que não dependem da autorização do cidadão, possam ser utilizadas, é preciso estarem presentes outras garantias, como, por exemplo, a transparência do que vai acontecer com esses dados e um amplo estudo de quais são os riscos envolvidos nesse tipo de compartilhamento. Até o momento, essa não é uma situação que parece ter sido respondida pelo governo. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que deve fiscalizar essa situação, não parece ter se manifestado até o momento. Então, não há esclarecimentos para o cidadão quanto a esse momento. Inclusive, entidades de defesa do consumidor, por exemplo, estão se movimentando para questionar esse compartilhamento. Agora precisa se movimentar rapidamente, o correntista precisa ficar atento, o cidadão, porque esse acordo foi feito já no dia 5. Ele envolve 109 instituições bancárias. Quer dizer, se demorar muito tempo para as entidades aí de defesa do consumidor ou os próprios cidadãos, os correntistas, tomarem providência para dizerem, olha, eu não quero que esses bancos tenham acesso a isso. Se bem que a gente sabe que no final das contas acabam tendo, porque internamente eles têm essa comunicação, a gente sabe também disso. Mas é preciso trabalhar rápido, porque esse acordo já foi firmado desde o dia 5 e, de repente, esses bancos já estão aí com essas informações. É interessante perceber que a LGPD vem trazer uma abordagem preventiva com relação aos dados. Isso significa o quê? É interessante o correntista se interessar, perguntar, questionar o seu banco ou até provocar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sim, mas o governo é que deve prestar esclarecimentos prévios, justamente para o correntista, o titular, não ser pego de surpresa com uma situação dessa. O que deveria ter acontecido é um amplo debate e um esclarecimento, uma transparência com relação a esse convênio, para que se pudesse ter a população participando e decidindo se concordaria ou em que termos, ou pelo menos sabendo em que termos os seus dados seriam utilizados pelos bancos. Ok. Bom, Maria Vanik, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, esse é um tema bastante interessante e eu recomendo a todos entenderem um pouco mais como os seus dados estão sendo utilizados pelos bancos e outras instituições, e também pelo governo. Claro. Conversamos com Maria Vanik, que é advogada de proteção de dados do escritório Escobar Advocacia.